O deputado José Ricardo vai fazer uma intervenção. Boa tarde a todos e a todos, deputado. Duas questões. Uma é que na Constituição está prevista as prerrogativas da Zona Franca. Foi prorrogado mais de 50 anos, entendendo-se que aqui é uma área que tem vantagens comparativas em função da distância, logística, etc. e tudo mais. Nada disso vai ser levado em consideração nessa proposta aí. E a outra é em relação ao imposto que está na Constituição, até hoje nunca foi regulamentado, né, sobre grandes fortunas. Eu não sei se está contemplado aí nessa proposta. E existe a defesa também de ter um imposto sobre os lucros na área financeira, o sistema financeiro, né, tributar o sistema financeiro, que aparentemente parece que sempre sai incólume dessas discussões tributárias, né? Bom, o imposto de grande fortuna está lá na Constituição e não mexi nele. Quem tiver coragem de regulamentar, regulamenta. Eu não proponho regulamentar, porque nem o Lula nem a Dilma tiveram coragem de regulamentar. Então, quem sou eu? Hã? Quem sou eu? Que nem o Papa falou, quem sou eu para julgar? Não, fica lá. Eu acho assim, eu prefiro melhorar o imposto de transmissão causa-morte inter vivos, que é do município, que vai passar o outro para o município. Então, eu prefiro que ele tenha uma capacidade maior de ser justo. O imposto patrimonial, ele não é arrecadatório, ele tem que ser justo. Tem valor, ao você atualizar o patrimônio, você vai ter um patrimônio atualizado. Não precisa nem ser o valor venal, né? A questão do imposto de renda é uma matéria da Receita Federal, ela que é arrecadadora do imposto de renda, mas da seguinte condição: ela pode pôr na mesa tudo o que ela precisa pôr no projeto de lei, que ela não fez ainda. Nós já estamos com o projeto quase todos prontos, trabalhando eles intensamente, e a Receita não trabalhou ainda o imposto de renda. Ela quer tributar tudo isso que quer tributar, só que, se o imposto de renda aumentar a arrecadação, nós vamos diminuir do imposto de consumo, para manter a mesma carga tributária. Ele não vai ter aumento do imposto de renda, não com esse relator. Nós vamos querer, se aumentar 100 bilhões de arrecadação de imposto de renda, tem que diminuir 100 bilhões da base de consumo, para diminuir o preço e para diminuir a carga tributária dos mais pobres. Essa é a ideia, entendeu? Para criar justiça tributária. Porque se você põe 10 bilhões a menos no consumo, isso vira consumo. Os mais pobres vão consumir, vão comprar iogurte, chocolate, vai comprar uma sandália, vai comprar uma roupa. O que nós precisamos é tirar essa carga tributária dos mais pobres. Além de tudo, além de simplificar, tornar o sistema mais justo, mais simples, menos oneroso, é só ganho. Essa proposta não tem perda. E eu estou aqui para dizer para vocês que eu não quero dar perda para vocês. É isso. Não é a intenção nenhuma. Claro, vamos ter que pôr o papel preto no branco. A guerra fiscal nos Estados acabou. Até porque o Supremo acabou com ela, né? Ela tem data marcada já para acabar com a guerra fiscal. Então, eu vejo assim, a Zona Franca de Manaus é algo especial, que já está tem a floresta, né? Tem toda a preservação. Aliás, eu entendo que o mundo deveria pagar uma espécie de um imposto, né, de mundial, um royalty mundial pela Amazônia. Mas é uma outra conversa. Deputado Luiz Castro. Deputado Raul, achei extremamente importante a isenção de tributação sobre medicamentos e alimentos, né? A Europa não cobra. Isso onera extremamente a faixa de população mais pobre na terceira idade, os aposentados, né? Então, aí os alimentos também. Nós temos aqui tarifa cheia, gás de cozinha, tarifa cheia de ICMS sobre uma série de produtos supérfluos. Bom, supérfluos não, essenciais. A minha preocupação, que eu queria que o senhor explicitasse, assim, a questão do ISS, né? A retirada do ISS dos municípios, de certa forma, vai tirar um pouquinho também a capacidade de atratividade dos municípios. Nós estamos falando muito dos estados. Agora, queria que o senhor comentasse sobre os municípios. O problema do ISS
é uma base imensa, mal tributada. Então, eu falei, a arrecadação do ISS deu 60 bi. Ela deu 1/3 do potencial. Porque o município, eu sou o maior municipalista do país. Eu participei de todas as lutas municipalistas nesses últimos 30 anos. Todas. Fui prefeito, fui vereador. Então, não dá. É o imposto que faz parte do IVA. Ele é nacional, destino. O município vai receber aquilo que ele consome de ISS, porque o ISS, na essência, é um imposto local mesmo, destino. Ele já é. Ele vai se tornar mais ainda, e mais eficiente. Você pega São Paulo, por exemplo, ela perde 300 milhões por ano para Barueri. O prefeito de Barueri, eu vou perder 300 milhões. Mas não é teu, ué. Como é que você pode perder o que não é teu? Porque ele pega todas as grandes empresas de São Paulo e leva para lá, para ser só a matriz. Não tem um funcionário, só tem um escritório lá para fazer a operação de escamotear 300 milhões. Então, imagine, se dá mais de 300, porque ele arrecada 300 e abre mão de mais de 1 bilhão. Deputado, ainda nessa questão municipalista, os municípios grandes, as capitais brasileiras, investiram muito em tecnologia e, de alguma forma, estão resolvendo agora o dever de casa. Em que sentido? A lei complementar do ISS foi alterada e todo segmento de incentivo fiscal que vai aquém da carga tributária mínima do ISS pune o gestor político. O prefeito fica inelegível por uma tributação inferior. Então, de alguma forma, tanto os municípios investiram tecnologicamente, aperfeiçoaram, tem uma nota nacional, estão reunidos com o mercado nacional com a tributação no consumo de vários itens, principalmente do setor financeiro, que seria a administração de cartão de crédito, a administração de fundos de investimentos, etc., consórcios, dentre outras atividades, tudo tributando no consumo, fazendo uma obrigação tributária nacional para os 5.574 municípios, em relação ao ISS, uma só, criando uma guia nacional única para haver a distribuição para esses municípios, para a tributação no destino. E um outro aspecto, mudar o paradigma da tributação para a propriedade no nosso país é muitíssimo complicado. Se eu for prefeito, sabe disso. O prefeito que mexe no IPTU tem dificuldade de se reeleger nesse país. Por quê? Porque, na realidade, as pessoas aceitam a tributação, inclusive sobre o IPVA, um aumento, paga-se até IPVA mais caro sobre o imposto imobiliário, que é o IPTU, e não há aceitação. Aumentar, num país com uma péssima distribuição de renda, o imposto, aumentar essa alíquota mínima, que é baixíssima no Brasil, de fato é, entretanto, aumentar a alíquota do IPTU é quase impossível do ponto de vista político, né? Por quê? Porque a maior camada consegue adquirir na sua história apenas um imóvel que nele vive e não aceita pagar tributo sobre isso. Então, quando os municípios investiram dentro desta estrutura, dessa federação, tirar e distribuir apenas uma parcela de renda, tira a autonomia do município. E um outro aspecto, deputado, recentemente o município de Manaus, analisando o seu estoque de dívida ativa, decidiu estabelecer um refinanciamento dessa dívida, desonerando, usando a sua autonomia, e trouxe aos cofres municipais uma arrecadação, um aporte de arrecadação agora no ano de 2017. Tudo isso é fruto de uma autonomia dos municípios. Então, os municípios brasileiros avançaram extraordinariamente na gestão do ISS. A tributação do ISS é baixa no Brasil. Por exemplo, quando você se hospeda no Brasil, o maior da tributação no consumo na área de serviços, eu falo em 2 alíquotas dos serviços e 4 para a mercadoria. A tendência seria um vetor de aumento da tributação dos serviços. Então, há algumas preocupações dos municípios brasileiros nesse sentido, porque eles investiram muito e continuam investindo. A tributação no consumo, nós nos reunimos com a Confederação Nacional Financeira, a CNF, e a CNF está, em conjunto com as entidades municipalistas nacionais, estabelecendo uma tributação, ou seja, o município fez o dever de casa, está estancando a questão da sangria, dessa dificuldade de guerra fiscal, e avançou nesse processo.
Isso não seria apenar o município, retirando dele a sua parcela de autonomia da gestão, na medida que o município está assumindo muitas funções públicas, na despesa pública, na área de educação, na área de saúde, na área de infraestrutura urbana e muitas outras áreas? Bom, é o único caso que tem no mundo de cobrar um pedaço do IVA. Você tem um modelo americano, né, em que o IVA é cobrado na ponta, mas pelo Estado. Tá? O município americano tem o imposto de renda, o Estado tem imposto de renda, a União tem imposto de renda, e os impostos patrimoniais, que são grandes, né, que você viu. Na Europa tem o IVA, tem o imposto de renda, e todos os dois têm seletivo. Então, para fazer reforma tributária, tem que envolver o ISS, não tem outro jeito. Então, e por quê? É uma base imensa subtributada. E da mesma maneira que você coloca guia nacional, etc., o mesmo aconteceu com o ICMS. Aperfeiçoaram bastante, evoluiu bastante. O próprio Fisco do Amazonas evoluiu muito em tecnologia, o Brasil inteiro. Nós temos tecnologia de ponta, só que a arrecadação é menor do que era antes. Então, a crise engoliu os problemas todos. Nós temos que, para otimizar o Brasil, precisa otimizar a utilização do ISS, do IPI, do PIS, COFINS, do ICMS, CID, num tributo nacional destino. Então, o ISS é típico de consumo. Se você otimiza o consumo do teu município de serviço pela legislação, você vai ter. Por que a Argentina é 21%? E aqui o ISS é 5%, às vezes é 4%, às vezes é 3%. Só que lá ele junta o PIS/COFINS, né? Na Argentina, depende se PIS/COFINS é 3,6%, é 9,2%, então por isso que a alíquota é maior. Se você pegar toda a base consumo por uma alíquota modal para arrecadar o mesmo que arrecada hoje, a alíquota modal é 26%. 26%. Nós fizemos uma primeira simulação. Se você colocar a isenção de comida e remédio, vai para 28%, a alíquota modal. Isso significa que você vai ter que ter, em substituição a tudo, ao IPI, o PIS, COFINS, CID, ISS, salário de educação, IOF, substituindo tudo, dá 28%. Então, o que nós temos que pensar coletivamente? Não dá, o município vai ser otimizado com um sistema nacional que vai lhe dar o dinheiro e vai ajudar você na legislação do teu IPTU, do IPVA. Quem vai arrecadar o IPVA para o município vai ser o ente estadual. Nacional, alíquota única. Um estado é 4, ou T3, ou T2, vai ter alíquota única. O transmissão causa morte intervivo, nós vamos amarrar a arrecadação federal para arrecadar e passar o dinheiro sem nenhuma dedução. Só de transferências vai ter 25 bilhões por ano a mais para todos os municípios. O fundo de participação dos municípios não dá 100 bilhões por ano. Estou dando mais de 25% de ganho, né, só nos impostos patrimoniais. Então, se a frente de prefeito não... os municípios pequenos, a CNM, já está apoiando a proposta. Estão fechados com a gente. Né? Fecharam com a nossa proposta. Então, eu falo assim, a Frente Nacional... Então, eu já estive no CONFAS, eu estive no CONCEFAS, já estive no ENCAT, e está chegando a hora também dos municípios. A solução, não há salvação de nenhum município isolado de um sistema que vai melhorar a economia. A nossa proposta vai fazer o Brasil voltar a crescer, 5%, 6% ao ano. Essa é a diferença. O modelo atual acaba com a gente. Deputado, mais duas perguntas do deputado Serafim e do secretário executivo da Receita. Alô, alô. Serei bem rápido. Primeiro, entendo que o mais importante nisso é a abertura do diálogo. Qual é a solução para a Zona Franca? Ninguém tem essa solução pronta e acabada. Do diálogo é que ela vai surgir. Mas o segundo ponto era essa questão do Erivelto, o lance do IPTU. Aqui em Manaus é um tabu o IPTU.
Eu fui prefeito e caí na besteira de aumentar o IPTU. Quem fez o projeto foi o Erivelto. E o projeto está correto, não tem uma falha. Do ponto de vista do Código Tributário, ele está corretíssimo. Aprovei na Câmara. Aí veio o Ministério Público, não sei o que, não sei o que. Resultado, quando foi a julgamento do tribunal, eu perdi feio, mas a razão do voto era assim: o apartamento da minha filha na Ponta Negra aumentou muito. Era essa a justificativa para derrubar a lei. Quer dizer, não tinha, mas a cultura é de não pagar. E naquele ano, o IPTU arrecadava 40 milhões, isso era menos do que custava a Câmara. O município de Curitiba, que é mais ou menos o mesmo tamanho de Manaus, arrecadava 400 milhões de IPTU. E nós arrecadávamos 40. Então, isso é um tabu que, não só em Manaus, Brasil afora, os municípios do interior não cobram IPTU. Exatamente porque o IPTU é um tabu. Ninguém quer discutir, ninguém quer conversar. Então, eram as duas contribuições que eu tenho a dar. Essa. Olha aí, o Zé Ricardo era vereador e votou contra. Todo mundo quer enfiar no preço, né? Que Sim, ninguém sente, ninguém né? sente, Você exatamente. toma do pobre, 54% ele não sente. O imposto que é condominial, né? Sim. IPTU, são de condomínio, típico de condomínio, a despesa exato. do lixo, né? Varrição, Exatamente isso. a luz, né? São de condomínio. Mas essa mentalidade é que nós precisamos reconstruir, por isso que eu falo Sim, que é uma reengenharia deputado, do só país. para completar é o seguinte, e paralelamente eu isentei 140 mil pessoas que pagavam IPTU e que deixaram de pagar. Esse que não deve pagar, exatamente, mas olha o só, pobre. Mas olha o que aconteceu. Aí uma campanha na imprensa violenta. Eu mandei fazer uma pesquisa qualitativa com os diversos grupos. Aí as pessoas, selecionamos pessoas que ficaram isentas. Aí perguntava assim, o que você acha do IPTU? Eu disse, não, aumentou muito. Aí zero. sim, mas e o teu aumentou? Eu disse, não, o meu não aumentou, mas na rádio estão dizendo que aumentou muito. Aí ele era contra a lei que o isentava. Pois é, ele era contra a lei que o isentava. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Muito boa essa. Eram duas essa eu vou usar, contribuições. viu? Obrigado. Pois não. Fala. Obrigado. Deputado Rauli, muito obrigado pela sua presença aqui, mas nós que somos consultores econômicos aqui no Polo Industrial, não poderíamos deixar de passar essa oportunidade de lhe trazer algumas informações sobre a performance do modelo. O nosso modelo de desenvolvimento industrial, ele é com base numa promessa de usufruto futuro. O governo não coloca $1 sequer e, com a primeira nota fiscal que a indústria tira, ele passa a usufruir desses benefícios com a parcela não isenta. O que acontece? Nos últimos 15 anos, 2005 a 2016, depois de 50 anos funcionando, gerando emprego. Por que nós não temos 3.000 fábricas, 4.000 fábricas? Porque esse modelo não foi vendido, ele foi comprado. Os empresários farejaram aonde é melhor produzir e vieram para cá. Nós não temos uma política de venda do modelo. Nós temos uma série de deficiências na gestão do modelo. E que o senhor precisa conhecer para poder avaliar depois, para inserir. Como se falou antes, é muito complexo, o Paulo Derney falou, é muito complexo o entendimento de como funciona esse modelo. Ele é com base no contrato de risco. Se ele não tiver uma vantagem tributária comparativa acima de 50%, a fábrica não vem. É líquido e certo. Todos os setores que estão aqui, eletroeletrônico, 2 rodas, termoplástico, eles estão com 62, 65, 59% de vantagem tributária comparativa no jogo tributário. Então, o grande problema de o senhor
inserir a Zona Franca na reforma é utilizar uma estratégia de medição da atual vantagem. E nós temos esse estudo que podemos lhe ajudar. No último trabalho que fizemos, essa vantagem média tributária de 57% a 62%, ela tem nos seguintes pesos relativos nos tributos: 33% no IPI, 30% no II, no ICMS, perdão, 20% mais ou menos no II, entre 6 a 8% no PIS/COFINS, que é a vantagem quando aprova o projeto aqui, e em média 15% no imposto de renda sobre o lucro. Isso forma o conjunto do peso relativo desses tributos. Como é que eu vou transferir essa vantagem tributária se o senhor disse que alterar a alíquota diferenciada não estaria no seu plano, fazendo uma cobrança no consumo? Como economista, eu sou altamente favorável à cobrança no consumo. Mas nós, como Estado produtor, que não consumimos nem 2% do que produzimos, a arrecadação já é completamente discutível aí. Agora, o que nós estamos preocupados é com a atratividade do modelo. Só uma pergunta. Esse incentivo é no preço final ou no preço que você manda para o revendedor? O tamanho desse incentivo? Não, ele é tanto sobre incidência, sobre os insumos que entram antes da fábrica, sobre os produtos acabados que saem da fábrica e sobre o tratamento específico do ICMS, porque ele tem diferentes origens nas compras, entendeu? E ele leva em conta também o imposto, a vantagem do imposto de renda. Eu me interesso pelo teu estudo, eu acho que adianta bastante o nosso... Que você vende. Não, é interessante. Você tem dois itens que não vão mexer, que é o imposto de renda, que você continua tendo, porque ele está na lei anterior, e o importação, que continua com o mesmo tamanho. Então, o que diz respeito ao IPI e o ICMS é que nós temos que discutir, entendeu? A absorção desses dois. Acho que fica bem mais palatável, porque os outros dois não estão alterando e não haverá alteração. Eu acho que não. Eu vou até confirmar com a minha equipe, mas eu acho que... Outra informação que é interessante o senhor levar é que esse modelo, nós temos em 15 anos, nos últimos 15 anos, um decréscimo de 9% nos investimentos em projetos de implantação. Com essa vantagem tributária de 58% média. Você imagina se eventualmente nós corremos o risco de diminuirmos essa vantagem com a reforma. Eu penso assim, ao ter um novo sistema tributário totalmente simplificado, tecnológico, vai aumentar o apetite. O que nós temos que estudar é conceder, ou como que nós vamos conceder esta vantagem diferente do resto do país. Então, essa é a grande questão. Eu reitero, estou disposto a encontrar uma saída, até claro, vai ter toda uma situação nacional. Quer dizer, eu sou um relator de um anseio nacional de reforma. Ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Espero que aconteça na minha mão. Estamos hoje a fazer esta transição para o futuro. Então, está bem claro, eu acho que o teu estudo vem dentro, que nós já estamos conversando desde a hora que eu cheguei aqui, desde antes que eu tenho conversado com o Pauderney, também com o Emerson, que já conversamos várias vezes sobre isso. Está ok? Está à sua disposição o trabalho. Não, eu acho esse estudo, essa alternativa que a gente, a partir de dados mesmo que precisamos. Aliás, eu vou ver todos os setores da economia, são 96 setores, e nós vamos ter que estudar a carga tributária de cada um nesses próximos 20 dias, 30 dias. Ok, obrigado. Ricardo, por favor. Deputado, não é bem uma pergunta, é um compartilhamento, né, dos nossos anseios. Primeiro, louvar o seu hercúleo trabalho no sentido de construir um novo sistema tributário nacional. No que diz respeito a nós aqui no Estado do Amazonas, aos benefícios da Zona Franca de Manaus, só para registrar, eu acho que o Laredo abordou o ponto. O nosso sistema de benefícios fiscais, ele é todo montado nas regras de hoje, que é IPI, imposto de importação,
PIS, COFINS e ICMS. E imposto de renda. Grande parte de alguns setores aí, a grande motivação é IPI. Né? O senhor já está com esse assunto na cabeça queimando, que eu já lhe ouvi. Setor de concentrados, basicamente é IPI. Eletroeletrônico, 2 rodas, é IPI, mais ICMS, imposto de importação. Então, nós realmente vamos precisar fazer um trabalho de grande porte para sair com uma solução que seja consensual entre os segmentos da sociedade, mais o Estado, para apresentar ao deputado relator da comissão uma situação que possa nos atender. A gente já vem, desde o ano passado, participando já de algumas rodadas através da FENAFISCO. A ironia do destino é que, alguns dias atrás, eu estava presidindo o Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado, e o governador, mais o secretário, me convocaram para essa nova missão. E aqui estamos nós para tentar contribuir. Mas a gente já vinha acompanhando, né, o seu trabalho através da Federação Nacional, e eu acredito que um dos ganhos, né, significativos que vai nos ajudar muito é a reformulação e a criação das administrações tributárias em nível nacional. Acho que isso é um ganho de eficiência em busca de maior operacionalidade no conserto aí do sistema tributário dos estados. Muito importante, quero lhe parabenizar. Já peguei aqui o contato do seu gabinete, né? Eu quero reiterar o que o secretário já anunciou. Hoje foi reformatado a comissão que trata dessa matéria no âmbito do governo do Estado, de reforma tributária e também da regulamentação da Lei Complementar número 160, e a nossa intenção, a partir dos estudos internos, começar, então, a chamar as entidades representativas dos empresários, dos segmentos, de consultores, para que a gente possa alinhar uma fórmula para que seja apresentado uma proposta consensual. Essa linha que nós pretendemos atuar. Então, saudações. Olha, dado o adiantado da hora, o que eu posso, eu não vou comentar nada a não ser dizer, deputado, primeiro agradecer e parabenizar pela excelente apresentação, enfim, a todos que estão colaborando, mas o que eu peço é fazer uma espécie de uma convocatória para todos nós, da sociedade amazonense, os técnicos, enfim, pessoas que tenham alguma contribuição para a gente dar, porque o deputado está disposto a isso. Porque, independente do que nós vamos passar para ele, nós, Sistema Federação das Indústrias, ainda vamos também ter que enfrentar essa batalha dentro da própria CNI, por essa excepcionalidade da Zona Franca de Manaus. Então, eu peço que a gente, a partir de agora, o mais rápido possível, eu pediria que as pessoas que têm, inclusive, o apoio necessário lá ao Legislativo, para que a gente estejam todos irmanados nessa empreitada aí. E eu deixo a palavra final para o senhor e agradecer a presença. Bom, gente, obrigado, que Deus abençoe. Mais uma vez, parabéns aos auditores, né? Os servidores da Fazendário, e agradeço. E vamos trabalhar uma proposta única, viu, gente? Né? Sem divisão, e vamos defendê-la nacionalmente, né? Eu falei, na CNI e em tudo mais. Eu estou aqui, agradeço, eu acho que foi muito produtivo, né? Dissipando todos os medos, né? Todos os problemas. Um grande abraço a todos vocês, vou sair meio que correndo daqui, viu? Obrigado a todos, em nome do CIFAM, Sindicato dos Fazendários do Estado do Amazonas, os componentes da mesa, aos participantes desse evento. E as perguntas que foram feitas, não foram respondidas aqui, serão repassadas à assessoria do deputado federal Luiz Carlos Rauli. Muito obrigado a todos. E até uma próxima oportunidade. Não esquecendo que aqui na Sala VIP tem um pequeno coffee break para os convidados. Muito obrigado. Fiquem com Deus.